funciona assim. Eu vou falar 4 coisas para vocês, essa é uma. Funciona assim: de 2 às 4, o vereador defende aqueles que representam. Vocês escute, fala. Depois de 4 às 6, vota. Só tem 3 vereadores que todo santo dia chegam lá 2 horas da tarde e participam das 2 às 4 no plenário. Eduardo Moura, vereador Paulo Pinheiro e eu aqui mesmo. E as pessoas dizem: mas você já foi tudo? Secretário de Fazenda, deputado federal constituinte, deputado federal pela 2ª vez, prefeito 3 vezes. Você vem aqui à Câmara de Vereadores e se comporta como iniciante? Claro, se nós recebemos da população a confiança, a gente tem que honrar essa confiança, aonde a gente estiver. Eu tenho um problema, aí eu tenho que confessar a vocês, de grave desentendimento com o vereador Eduardo Moura. Porque eu fui ao plenário, subi na tribuna, em nome da minha filha, do meu netinho de 4 anos, pedi a mão da netinha dele em casamento. Isabel. E até o dia de hoje, ele não respondeu. Eu acho que é uma desconfiança. Eu mostrei a fotografia dele, eu levo comigo. Pronto, inteligente, bonitinho, arrumou a família. Mas ele não. Mas eu vou convencer o Eduardo Moura. Nesse dia, nós vamos fazer um bolo aqui. Mas a primeira questão: quem aqui já ouviu falar em reforma política? Levanta o braço. Aí a gente vai ver a importância dessa reunião. Os candidatos a presidente falam em reforma política. Ninguém sabe o que é. O Brasil é o único país do mundo que tem esse sistema eleitoral. Único. Repare bem, nesse ano a gente vai ter eleição para deputado estadual e deputado federal. A senhora, o senhor vão ter que escolher um deputado estadual entre 1.500. Quem é que pode conhecer 1.500 nomes? É possível? Não. Vão ter que escolher um federal entre 1.200 nomes. Quem é que pode conhecer entre 1.200 nomes? Aí nós temos 2 tipos gerais de eleitor. Aquele eleitor não tem condição de escolher, chega de perto da urna, pega um papelzinho no chão e vai lá e vota. E aqueles eleitores que têm liderança e que, portanto, a liderança que eles confiam apresenta os eleitores a candidatos a deputados, que é o que o Eduardo Moura está fazendo. Já que o sistema eleitoral brasileiro é um sistema que impede, inviabiliza o eleitor de escolher entre 1.500 estaduais, ele traz o Chiquinho da Mangueira e diz: e nesse vale a pena votar. Ele traz o Leonardo Pisciani e diz: nesse vale a pena votar. Hoje de manhã, Eduardo, eu tive uma reunião com a representação dos servidores do INCA, Instituto de Traumatologia. Eu recebi um dado que eu não sabia. O INCA, que trata de ortopedia, né? Ele realizou ano passado 11.000 cirurgias ortopédicas, que é um número maior que a soma de cirurgias de todos os hospitais federais no Rio de Janeiro. Aí, eles têm um problema, que os funcionários do INCA conseguiram um status melhor do que o deles. São tratados como cientistas, né? Ministério da Ciência e Tecnologia. E eles querem esse mesmo status. Conversamos, eu disse: atenção, não adianta procurar qualquer deputado, porque tem deputados que são muito bem intencionados, enfim, uma maravilha, mas não tem influência nenhuma. Você vota neles, eles vão para lá, ficam apertando o botão na hora de votar e tentando lá aprovar uma emenda ou outra que ajude eles na próxima eleição. Vocês chegam lá e não estão representados. Nós temos aqui o Chiquinho da Mangueira, Leonardo Pisciani, que na hora que tem mandato
deputados são eleitos, como é o caso, vocês estão representados. Na hora que sobem na tribuna e defendem uma causa, essa ou aquela, e vocês, está todo mundo ouvindo, prestando atenção. Carregam com eles, com a liderança deles, o voto de dezenas de deputados na Câmara de Deputados e de vários deputados na Assembleia Legislativa. Por isso que são chamados para relatores de matérias importantes. Por isso que são chamados para várias comissões. Por isso que aprovam tantos projetos de lei. Por isso que colocam no orçamento os recursos que aqueles que eles representam precisam e demandam. Jogar fora, votar numa pessoa que não tem nenhum tipo de representação, de lideranças, está bem, é democrático, mas joga fora o voto. Mesmo o Leonardo Pisciani, o Chiquinho, que são grandes deputados, mesmo eles, isoladamente, conseguem fazer muita coisa, mas não conseguem fazer tanta coisa quanto poderiam se trabalhasse em equipe. Que é isso aqui? Isso daqui é um trabalho em equipe. O que está dizendo o Eduardo Moura para a gente? Votem nessa equipe, porque quando essa equipe tomar uma decisão, ela será realizada. Porque o Leonardo Pisciani, na Câmara de Deputados, vai dizer a prioridade é um trabalho de saneamento ou de saúde aqui na região, Coelho Neto, Anchieta, Ariz. Mas na hora que aprova isso, o Senado precisa dar o dinheiro para realizar os investimentos. Ele citou aqui o Favela Bairro. Aí vai para o Senado, o senador, além dessas funções que foram citadas, é quem aprova os grandes empréstimos para estados e municípios. Os senadores, eles representam o estado, os municípios. São só 81. Não são 81. Se Piauí elege um senador sênior, com experiência de vida pública, diversificada, e São Paulo elege um senador alegre, risonho, uma pessoa ótima, mas que não tem essa experiência, Piauí, Roraima, passa a ter mais forças que São Paulo. Eu me lembro, quando eu fui candidato a constituinte, estava pensando nisso outro dia. O Rio de Janeiro, Chico, elegeu para o Senado Afonso Arinos de Melo Franco e Nelson Carneiro. Com todo respeito, não pode ser Lindbergh e Romário. Não dá, que o Afonso Arinos, uma vez eleito, lá foi ele para sub-relator da Constituinte. O Nelson Carneiro foi o autor, eu até ajudei modestamente, foi o autor, primeiro a lei dos royalties e depois da inclusão dos royalties na Constituição Federal. Peso. Na medida que os senadores perdem peso, acontece isso. Então, o Leonardo Pisciani vai e define a prioridade. É o saneamento, é a saúde aqui da região. Aí vai o senador e diz, ele procura, está aqui, R$1 bilhão nós vamos colocar aqui em financiamento. Aí vai o deputado estadual e diz para o governador ou para o prefeito, olha, é nessa região que vai. É isso, detalha. E vai o governador, o prefeito da capital, o prefeito de qualquer município e executa aquilo. Se você votar no Chiquinho, votou magnificamente bem. Se você votar no Leonardo Pisciani, votou magnificamente bem. Mas se votar na equipe que o Eduardo Moura está apresentando, vocês podem ter absoluta certeza que as questões colocadas, compromissadas, assumidas, serão realizadas, porque é uma equipe trabalhando em todos os pontos da política. O governador Pezão, deputado estadual, federal, o Senado. Isso é muito importante. Por isso que, responsavelmente, nós devemos levar a nossa equipe, a nossa chapa, e levar e entregar para outras pessoas. Nesse momento, disse o Chiquinho, o Leonardo, 60% das pessoas não sabem quem vão votar, para deputado, para senador. Eu digo que são 80%. 80%. Porque tem aquela pessoa que marca, mas não está convencido. Essa semana o Ibope botou pesquisa de presidente da República.
Presidente da República, todo mundo sabe, é todo dia na televisão. A Dilma, a Marina, o Aécio, todos os dias na televisão. E debate, e programa, e tempo de televisão. Pois bem, aí o Bob vai, pergunta quem vai votar. As pessoas marcaram ali. Depois pergunta, você está inteiramente convencido do seu voto? Não pode mudar de jeito nenhum? 50% responderam que não estão inteiramente convencidos do seu voto. Agora imagina isso, governador, imagina isso, senador, imagine isso, deputado estadual federal. O convencimento se dá na reta final. O convencimento se dá nesse momento. Agora, quantas pessoas tem aqui? 200 ou 200 mil? Se o eleitor está descontente com a política, rejeitando a política, tem muito ladrão, é uma verdade também, né? Se o eleitor que não quer saber quem vai votar, se o eleitor recebe de uma pessoa que tem a força do argumento que vocês têm, a partir da liderança do vereador Eduardo Moura, e vocês não apenas vão pedir o voto, vão dizer, uma chapa que eu estou propondo esse conjunto aqui. Esse daqui, cada um deles é muito importante, tem muita força, mas o conjunto importa. Se você colocar, com todo respeito, Chiquinho, Léo, não quero ofender ninguém aqui, Eduardo. Se você colocar o Neymar para jogar num time sem conjunto, ele não vai fazer mágica, ele não vai ganhar.